Boa noite a todos, a paz do Senhor. Mais uma oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui na presença do nosso Senhor para falarmos da Tua Palavra, para trazermos aquilo que Deus quer que você precisa ouvir. Nós temos que aprender para nós não perecermos. Temos que tirar as dúvidas do nosso coração e temos que fazer a vontade do nosso Deus. Esta é a vontade de Deus, que nós sejamos obedientes. Nesta noite, eu quero trazer dos mandamentos do Senhor a condição da maldição hereditária. As maldições que virão por promessa, segundo a palavra de Deus, no estado de desobediência de nós, criaturas de Deus, por falta de conhecimento das coisas de Deus, das palavras do nosso Senhor. Aquele que não fica segundo as condições de Deus, fica na condição da maldição. Nós não queremos viver em maldição. Então, eu fiz alguns tópicos aqui para nós discutirmos isso nessa noite, e eu creio que vai tirar muitas dúvidas do teu espírito nesta noite, porque o Senhor vai falar com você. Amém? Veremos os mandamentos do Senhor sobre a visita de Deus sobre a família, através dos teus mandamentos. Deus é aquele que visita você e a tua casa. Ele nos faz a promessa: eu salvo tu e a tua casa. Também há uma promessa de maldição, também amaldiçoa tu e a tua casa também. Não tem na palavra esta palavra assim: eu amaldiçoo tu e a tua casa. Mas tem: eu abençoo tu e a tua casa. Mas por que amaldiçoo tu a tua casa? Pelo estado de desobediência aos mandamentos de Deus, nós trazemos para nós mesmos a maldição e também transferimos esta maldição em raiz de maldição hereditária para a nossa descendência. E é isso que nós vamos falar hoje. E eu escrevi algumas coisas que nós vamos discutir isso e tirar as dúvidas do teu coração. Deus visita através dos teus mandamentos a nossa família. No livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 4, 5 e 6, nos fala sobre maldições, sobre condição de desobediência. Ele fala sobre os deuses, imagens e maldição. São três coisas que Deus fala através do versículo 4 e 5. Fala sobre os deuses, sobre as imagens e as maldições. Deus, em nossa concepção, é aquele que supre todas as coisas. Então, para nós, Deus é aquele que supra todas as coisas, todas as nossas necessidades, que nos livra do maligno e do poder da arrogância do homem. Deus nos livra do mal, do maligno. Deus nos livra do mal, da arrogância do homem. Deus é supridor de todas as coisas. Basta você crer e confiar no nosso Deus. Deus é aquele que satisfaz nossos desejos. É por isso que Ele é Deus. Ele nos dá livramento e Ele nos dá satisfações através do teu Espírito. Como devemos tratá-lo? Na condição de Deus. Há uma advertência com relação a isso, para nós não cairmos muito em maldição. Nós temos 10 tópicos aqui, em hierarquia, em sequência, por advertência, para que você, na verdade, tenha consciência do pecado, da tua fraqueza, dos males que pode haver sobre a tua vida. Advertência. Deus não é como nós, então não podemos tratá-lo como nós, como uma pessoa comum, um ser humano, porque Ele é um ser espiritual. Então é preciso que nós o compreendamos como ser espiritual. Temos que entender também que Deus não é nosso escravo. Nós não mandamos em Deus. É Ele que manda em nós. Ele é Supremo Senhor. Ele manda e nós temos que obedecer. E o certo é obedecer. Ele é Deus de bênção e Ele também é um Deus que castiga todo aquele que, na verdade, desobedece, porque Ele corrige o que ama. Não é um castigo por maldade, mas é correção pela maldade e desobediência a Deus.
Deus não comete injustiça. Ele é justo e fiel. Deus também não é mentiroso. Ele não mente. Ele pode deixar de falar uma verdade e omitir as coisas que hão de acontecer para que você não entre num particular dele, numa intimidade dele. Porque ele é dominador de todas as coisas. Então, ele não é dominado, ele domina. Ele não é mandado, ele manda. Deus é aquele que não espera acontecer, ele faz acontecer. Por isso que, na verdade, Deus não é mentiroso. Deus nem sempre trabalha segundo a tua vontade. Ele trabalha segundo a vontade dele. Muitas das vezes temos vontades que não são as vontades de Deus. A palavra de Deus diz que o coração de Deus não é o nosso coração, a vontade de Deus não é a nossa vontade, e os caminhos de Deus não é o nosso caminho. Então, Deus não faz segundo a tua vontade. Ele pode até, por graça, por misericórdia, fazer a tua vontade mediante o que você tem invocado, e ele, achando graça, pode te dar. Mas tudo é segundo a vontade dele. Se ele ver que, segundo a tua vontade, pode trazer sérios prejuízos a você, ele não vai fazer. Porque ele conhece todas as coisas, sabe todas as coisas, e ele vai fazer segundo a vontade dele. Deus é Deus por ser supremo. Ele é superior a tudo. E é isso que faz com que ele seja Deus. Porque ele é supremo Senhor. Ele está acima de todas as coisas. Ele faz, desfaz, ele é cabeça, ele é tudo, ele é princípio, meio e fim. Então ele é soberano Senhor de todas as coisas. Deus é onipresente porque ele está presente na tua vida em todo momento. Então ele é um Deus onipresente. O homem não pode ser onipresente. O diabo não pode ser onipresente. Mas Deus pode. Deus tem poder. Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Sabe o que há de acontecer, porque ele é o Criador de tudo. Então ele é um Deus presente em tudo, onisciente em tudo. Ele é onipotente porque ele manda, tem poder para fazer. Então ele pode iniciar, terminar o que faz. Ele tem poder de fazer. E nada é impossível a ele. Por isso que ele é Deus e nós o reverenciamos, nós o amamos e sentimos no nosso coração que não há outro Deus de tantos sinais, prodígios e maravilha. Por isso que ele é um Deus onipotente que tem poder sobre tudo. Deus é Espírito e é santo. Então o Senhor, ele é santo. Santo Deus de Israel, de Abraão, Isaac e Deus de Jacó. Focaremos agora em uma nossa herança do amanhã. Vamos começar a pensar no nosso amanhã. Nós vivemos cada dia e o amanhã é o futuro. Os dias passam, o amanhã vem, os anos passam. E este amanhã que Deus fala é o amanhã, é a eternidade. É um tempo que hei de viver segundo a vontade de Deus determinada pelo Senhor, nenhum compromisso sobre esta terra, nenhuma missão sobre ela. Deus já predestinou todas as coisas, fez todas as coisas, sabe todas as coisas. Então, nós estamos na predestinação divina. Nós estamos na condição da tua vontade, daquilo que tudo ele fez, e ele sabe das nossas fraquezas, e é onde ele vai nos ajudar, onde ele vai nos fazer crescer, ter conhecimento e sabedoria. Então ele não vai nos dar doutrina, e nós seremos disciplinados pelo poder da tua palavra, e na vontade dele, aí tudo vai acontecer segundo a vontade dele, no estado de obediência. Ele criou um livre-arbítrio que nós podemos obedecer ou desobedecer, mas ele também criou dois sistemas de poderes ao nosso favor, bênção e maldição. A escolha é sua. Ou você escolhe a bênção, ou escolhe a maldição. Se para você é viável a bênção, então, para esta bênção é preciso obediência. Se você não quer a bênção, para este poder de desobediência, vem a maldição. A escolha é sua. O amanhã, segundo Deus. Então, Deus é um Deus eterno e Deus do amanhã. O que nos prometeu Deus no amanhã? Deus nos fez promessa
Todas as promessas de Deus é para o amanhã. Ele fez promessa no passado e hoje no presente eu estou vivendo a promessa do passado. E já foi profetizado o presente e o meu futuro. E hoje ele pode entrar em contato com você através dos profetas e profetizar o teu futuro. E ele vai profetizar aquilo que você ainda nem sequer gerou ou fez, e ele vai te dar aquilo que você tanto deseja, e ele vai fazer com que você tenha tudo quanto há um desejo sem saber, e ele vai te trazer experiência, sabedoria, conhecimento em todas as coisas, porque você vai conviver com Deus. Você vai viver a vida que Deus está te dando. Você vai vivenciar tudo quanto Deus está fazendo. Veremos aqui, no teu livro sagrado, em livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 4, 5 e 6, assim nos diz. No versículo 4 de capítulo 20 de Êxodo, Deus nos proíbe. Deus proíbe não fazer imagem de escultura. É proibido por Deus imagens de escultura. Deus não quer também, proíbe que você tenha outros deuses no céu. Você não pode ter outro Deus, porque há um só Deus, um só Senhor, um supremo Deus acima de todas as coisas. Então Deus não quer que você crie deuses para você no céu. Nem nas profundezas da terra, que Deus não quer que você vá ao inferno nas profundezas da terra para ter os teus deuses através de mais escultura. Nem deuses na água, debaixo das águas, nas profundezas do abismo, porque Deus não quer que você tenha. E as almas criaram os teus deuses, e os fizeram como Deus do céu, Deus da terra, Deus dos mares, das águas, Deus das plantas, e criaram milhares e milhões de deuses. Mas Deus não quer que você deva reverenciar esses deuses, porque toda reverência, toda honra e toda glória tem que ser dada a Ele. Neste versículo 4, que nos mostra raízes da maldição. No versículo 4 fala da maldição de adorar através dos olhos. Deus não quer que você adore a Deus através dos teus olhos, mas através do teu coração, da tua mente, do teu intelecto. Porque você não precisa ver nem tocar para você crer. Você tem que crer naquilo que você não vê e não toque. É isso que Deus quer, que você confie nele, crê nele, que ele existe, ele é onisciente, onipresente, onipotente, e que ele vai fazer todas as coisas. E ele não quer que você se preocupe com a face dele. Ele quer que você se preocupe em crer nele e esperar a divina providência dele para ele te trazer as bênçãos materiais, espirituais que tanto você deseja, porque nós somos carentes destas coisas. Então Deus não quer que você tenha Deus no céu, na terra e nem nas águas. Deus considera isso maldade contra Ele e visita nossa geração até a 4ª geração. Então, o estado de desobediência a Deus é considerado maldade contra Deus. Deus vai visitar até a 4ª geração numa era, mediante uma ligação que fizeram aqui, eu pediria que não ligasse neste momento que Deus nos concede desta 1 hora, para que não haja interrupção na nossa pregação. Deixa para ligar depois, entre em contato conosco depois. Eu agradeço em nome de Jesus. Então, 2 julgamentos. O primeiro é feito na terra e o segundo após a morte. Na terra, Deus atinge até a 4ª geração dos nossos filhos, dos nossos filhos, dos nossos filhos. E há outro que Deus pode também nos punir na morte. A segunda morte, dependendo da maldade das nossas obras. Porque Deus é um Deus zeloso. Onde vemos isto na palavra do nosso Deus. Em Deuteronômio nós vamos rever todas as maldições, que são várias as maldições, e as condições, versículos por versículo. Deuteronômio 28:15
fala por castigo, por desobediência. Aí é onde vem o castigo da desobediência, como semente da desobediência, frutos da desobediência que vão cair sobre nossa vida, sobre a vida dos nossos filhos, também até a 4ª geração. Quais são essas? A maldição na cidade. Você não passa a ser feliz na cidade. Na cidade que você está vivendo, no lugar que você está vivendo, a maldição te encontra, te persegue, te destrói, porque você está em estado de desobediência a Deus, e sob o castigo de Deus é uma maldição. Então, se você estiver na cidade, a maldição vai te alcançar. No versículo 16, nos fala que Deus visita a maldição através da nossa vida na cidade. No alimento, no versículo 17, também fala com relação ao alimento, a maldição do alimento. Diz assim: maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Então, a maldição vem no teu cesto de alimentos. No versículo 18, fala da maldição do ventre, em gerar filhas e filhos maldito. Versículo 18, diz assim: maldito será ao entrares e maldito será ao saíres. No versículo 18 diz: maldito o fruto do teu ventre, fruto da tua terra, da criação das tuas vacas, do rebanho das tuas ovelhas. Então fala do ventre que há de gerar. Se você tem bens, aquilo que há de gerar vem com maldição. Tua esposa, teus filhos, tuas filhas, aí fica maldito na verdade a geração, até mesmo rebanhos, gados, aves, tudo que vai gerar vem em maldição. Vem aí no versículo 18. No versículo 20 fala das enfermidades. Vem maldição sobre a tua vida, enfermidade por desobediência, e diz assim: o Senhor mandará sobre ti maldição, turbação, perdição, em tudo que puseres as tuas mãos para fazer, até que seja destruído. O trabalho, o enfado, tudo que vem em estado de destruição. Até que repetidamente pereças por causa da maldade das tuas obras em que deixastes a Deus. Então, o estado de maldição é desobediência e maldade contra Deus. E aí você está enquadrado em Deuteronômio capítulo 20, versículo 20, capítulo 28, versículo 20. Não será feliz no teu casamento. No versículo 30, nos diz assim: despojar-te-á com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Tu edificarás uma casa, porém não morará nela. Plantarás uma vinha, porém não lograrás o teu fruto. Então, estado de prostituição, em maldição e desobediência a Deus, que é, na verdade, maldade contra Deus. A prostituição é uma maldade contra Deus. É uma maldade contra o teu semelhante. É roubar o direito do teu semelhante. É aborrecer o teu semelhante e entrar em estado de homicida contra o teu semelhante. Aí vem, na verdade, a condição de que você não é feliz com a tua mulher. E não terá por mulher, porque outro homem dormirá com ela. Porque haverá separação, haverá o repúdio, haverá o divórcio pelo estado do teu pecado cometido contra a tua própria aliança, contra a tua própria mulher, aonde a própria palavra de Deus diz que outro homem dormirá com ela. Então ela terá o direito de ser abençoada através da felicidade de um casamento, quando você transgrediu o mandamento de Deus, aborreceu a Deus, entristeceu o Senhor e houve maldade contra Deus, quando você achou que por ser homem você pode sair com todo que é mulher, pode você transgredir todos os mandamentos, e aí você está plantando para si, na verdade, uma destruição, e você vai querer ser feliz no teu casamento. Você vai querer ter apenas uma única mulher. Mas o diabo vai entrar entre vocês dois e vai fazer com que haja muita discórdia, muita briga, e vai colocar palavras duras um contra o outro, e aí vai ser impossível os dois, na verdade, viverem juntos, porque não vai ter a concordância, não vão concordar mais a respeito de todas as coisas.
E aí você, na verdade, passa por esse processo de maldição no casamento, por desobediência a Deus. Entra o devorador também na tua vida, pelo castigo da desobediência ao Senhor, no versículo 38. No versículo 38 diz assim, lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto consumirá. Aí vem o devorador. O devorador, ele vai vir, às vezes não vem como gafanhoto, mas é uma maldição em espírito de gafanhoto, que ele vem para destruir toda a obra das tuas mãos. Tudo que você fizer, haverá destruição. Vem o cortador da prosperidade. No versículo 43, nos diz assim, com relação à prosperidade. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará muito sobre ti, e tu muito descerá. Então, você não vai prosperar, porque vem, na verdade, o cortador das oportunidades, da prosperidade. Você não consegue, porque o espírito cortador corta as oportunidades de você crescer e ser próspero e conseguir as bênçãos. Depois nós temos dos filhos, que é a maldição dos filhos, no versículo 54, que nos diz assim, 54, diz assim, quando o homem mais mimoso, muito delicado entre ti, o seu olho será maligno. Contra o seu irmão, contra a mulher do seu amor, contra os demais dos seus filhos, que ainda lhes caírem. Então a maldição vem de tal maneira, vem para a destruição dos filhos. É aquela promessa que Deus fez, que no futuro, mediante a maldade e a iniquidade se multiplicando, matarão teus próprios filhos, porque não terá amor, misericórdia e compaixão para com teus próprios filhos. Aí vem as consequências das nossas maldades em nós e em nossos filhos, de geração em geração. Então, as consequências das nossas maldades caem na nossa geração até a 4ª geração. Somos culpados em impedir os direitos da nossa geração. Há uma culpa em nós, porque Deus visita a nossa maldade nos nossos filhos, filhos dos nossos filhos. Então nós somos culpados das consequências da maldição dos nossos filhos. Em promessas divinas, por termos praticado maldade contra o próprio Deus. Quando você pratica uma maldade contra o próprio Deus, que o pecado é maldade, o pecado é maldição, o pecado é iniquidade, a iniquidade é pecado, e assim sucessivamente. Então, todo pecado que você comete numa transgressão de mandamento. Você desobedece a Deus. E aí você, na verdade, é a maldade das tuas obras contra Deus. Aí vem a punição de Deus contra a tua vida e as promessas de maldição. Você nunca consegue ser bendito. É preciso que você nasça de novo em Deus, para que haja o poder da bênção em tua vida, para você ter direito à tua bênção. Onde nós sentimos em nós a nossa destruição e a destruição dos desejos dos nossos filhos. Então, todo estado de desobediência, toda maldade que você pratica, ela vai até a 4ª geração e ela vai chegar sobre o coração dos teus filhos e vai tocar nos desejos dos teus filhos. Veremos agora quais são as maldições que nossos filhos herdam. Eles são herdeiros. Há uma hierarquia delas aqui e nós vamos falando. A primeira maldição é material, do trabalho. O trabalho dos teus filhos, o teu trabalho, vem uma maldição que você não terás para emprestar, porque você será roubado, enganado, destruído, porque materialmente você não vai prosperar, porque Deus não vai permitir, e o inimigo vai trabalhar na tua prata, no teu ouro, você não vai conseguir. A segunda maldição é espiritual. Tem um tormento eterno, onde você não tem a paz de Cristo, ainda pode ser atormentado no lago de fogo e enxofre, segunda morte, que é uma punição por não converter a Jesus, por não dar o coração para Ele, para que você possa mostrar pelas tuas obras o nosso Deus. Intelectual.
infelicidade. Você passa a ser infeliz, porque você não consegue captar, você não consegue guardar, você não consegue raciocinar. Então, vem uma maldição intelectual. Você não consegue verdadeiramente ter a sabedoria. E você entra no estágio da ignorância e vem a infelicidade na tua vida. Depois nós temos a quarta maldição sentimental, que é também, na verdade, uma infidelidade no sentimento. Não será feliz. Não consegue fazer ninguém feliz. E também ninguém vai ter direito de poder fazer você feliz. Porque o Senhor não vai permitir. Então, igreja, nós estamos aí as maldições que Deus nos concedeu através da tua palavra. Se você meditar no livro de Deuteronômio 28, 15, fala lá, castigo por desobediência. Tudo isto é castigo. As enfermidades é um ato de castigo, desobediência a Deus com permissão do Senhor. Nada acontece sem a permissão de Deus. Então Deus permite que a maldade venha sobre a tua vida. Eu quero falar nesse momento aqui de algo, de uma libertação, o qual Deus tem nos levado para libertar uma criança de 3 anos. Observamos aquela criança, a maldição daquela criança, que na criança, como o sexo feminino, tinha desejo de mudança de sexualidade, de comportamento da imagem e semelhança de mulher, porque ela é uma criança, uma menina. Então ela tem um corpo de fêmea, um corpo feminino, porém desejos masculinos. Isto é maldição, isto é demônio, isto é uma degradação do teu caráter, e isto é uma maldição que vem na tua vida, que ela é hereditária. É uma praga que vem sobre a tua vida para destruição, para que haja escândalo e destruição da tua própria vida, porque a sociedade não vai aceitar esse tipo de abominação. Porque para a sociedade é abominação, para Deus é abominação, então para os teus amigos é abominação. Então Deus pode cobrar com o poder da abominação na tua vida, sendo, na verdade, um dos teus filhos ou filhas lésbicas ou gays, porque Deus vai permitir pela maldade. Deus vai permitir os laços até quando criancinha. Aprendemos através da ciência que há tempos determinados para todas as coisas com relação até mesmo às magias. Quando alguém levanta contra você em fazer magia para destruição, você, igreja, passa a reter como um imã a maldição da maldade de alguém que gerou uma maldição contra a tua vida. Essa maldição ela vai continuar por você até a 4ª geração. A maldição pode vir em você, ou você revestido do poder de Deus. Ele pode vir como imigrador, imigrar no teu útero, e aí você ter os teus filhos malditos, porque ele vai pegar desde o útero. Externamente ele pode pegar a tua vida também e fazer uma maldição que aonde coloca teus pés não prospera. A internet está muito ruim, está dando queda. Então desliga o celular, dá problema na imagem, e aí isto está prejudicando, na verdade, o nosso trabalho, devido, na verdade, a lentidão da internet, a condição dos sinais aqui que são muito ruins. Mas nós vamos providenciar isso mais para o futuro e nós teremos a condição de uma live melhor porque está sobrecarregando a rede. Mas Deus nos concede mais um tempo e nós determinamos 1 hora, mas tudo é segundo a vontade de Deus e os acontecimentos das coisas que possam vir. Você vê que falamos tanto de maldição, que acabou tendo uma maldição, na verdade, até no tempo. Puxa vida, hein? A gente precisa sair desta maldição. E essa maldição não pode nos acompanhar nem no tempo da nossa filmagem. Eu não aceito isso, não. Está repreendido em nome de Jesus. Esta maldição, como devorador, cortador, imigrador, destruidor, nos persegue tremendamente. Eu quero contar algo rapidinho com relação a um caso que eu estou tratando aí com uma criança de 3 anos, onde a criança
sendo uma menina, tem desejos de ser menino, de se vestir como menino, de calçar como menino e de se comportar como menino. E buscando a Deus em oração, Deus tem mostrado que é uma raiz de maldição. Um princípio de maldição do passado, que houve um transporte desse espírito maligno como imigrador, e ele migrou na criança. E aí dominou o tempo da criança. Um espírito que mudou a sexualidade, trazendo escândalo para a criança, trazendo escândalo para a sociedade, trazendo escândalo para a própria igreja, e aí vem o repúdio desta criança, a maldade, e aí vai trabalhando na cabeça dessa criança, e aí ela se sente revoltada, repudiada, e aí ela vai querer entrar no crime, entrar nas condições de receber o calor humano, em ato de agradecimento pela bênção recebida. E o inimigo conduz aquela criatura para a maldição, para a destruição, para as drogas, para a bebida, para a prostituição e assim sucessivamente. Então são muitos os caminhos. Como Deus mostrou que esta criança em 3 anos estava em maldição, aí Deus passou, na verdade, o conhecimento da condição da maldade que vem na geração, no qual nós temos tempo para anular a maldição, porque a princípio, meio e fim. É muito mais fácil nós chegarmos e pegar uma plantinha que tem poucas raízes e com a nossa força, nossas mãos, nós arrancarmos da terra, porque ainda as raízes não estão profundas, elas não estão firmadas na rocha, não foi em alta profundidade. Então ela adquiriu poder em limite de poder contra nós, porque as raízes se aprofundaram na terra. Então, para a gente tirar aquela árvore, nós iríamos precisar de maquinário, porque as raízes são muito fortes. Então, o poder da maldade pode dar raízes de maldição e trazer destruição por completo à tua própria alma quando não se descobre. Então, deve ficar atento e você observar, na verdade, o comportamento dos filhos, dos netos, bisnetos e até o tataraneto. Para iniciarmos por direito, em nossa conversão, a mudança, a transformação dos nossos filhos. E Deus tem determinado o ritual da libertação. Na libertação individual, na libertação do pecado cometido individualmente, eu tenho que me batizar em Cristo, pedindo perdão dos meus pecados e batizar verdadeiramente no direito da minha bênção para viver em novidade de vida. Então eu pago um holocausto. E este holocausto é caro, porque é maldição. Vai a maldição no vestir, no calçar, no trabalhar, em ser feliz. E aí, assim como era o pai ou era a mãe, passa a ser a filha ou o filho, e essas coisas vão vir de geração em geração. Aí é preciso que nós comecemos um trabalho de libertação, expulsando o demônio da tua própria casa, todo um ritual e cerimônia religiosa, na intenção do poder de Deus, na promessa que nos prometeu de sermos cabeça, não ser cauda, de poder de expulsar os enfermos e curar os enfermos. Então, a gente toma posse da nossa bênção e começamos a viver em novidade de vida, quando Deus vai pelas águas e sepulta toda a maldição que você cometeu através do teu batismo, com consciência ou sem consciência, porque Deus é Deus de justiça, Deus justo, e Ele vai cobrar. E aí você, na verdade, fica enquadrado neste versículo aqui, 44. A palavra diz assim: ele te emprestarás a ti, porém tu não lhe emprestarás, porque não terá prata, não terá ouro, não será cabeça, será sempre cauda. Ele será por cabeça, o estrangeiro, e tu serás por cauda. Eu quero ser superior ao homem, quero ser superior ao maligno, quero viver novidade de vida, mas há uma promessa. Não adianta eu querer a minha vontade ou entrar numa igreja, numa religiosidade e buscar um sacrifício. Deus não vai mudar nada pelo sacrifício. Deus vai mudar pela obediência. Aí é preciso que você, na verdade, se arrependa. Entre no processo da obediência ao mandamento e Deus te dá a chance de você provar, sendo aprovado depois da prova
que é a condição que você vai passar até que, na verdade, você seja aprovada ou aprovado como servo de Deus, como servo do Senhor, como vaso de Deus. Porque Deus não dá honra e a tua glória a ninguém. Então Deus vai fazer com que você seja abençoado e abençoado. Porque você está no princípio do Evangelho, no caminho da verdade. E esta verdade liberta tu e a tua casa, liberta todos os teus filhos, tuas filhas e até a quarta geração. Se assim Deus concedeu fogo de vida a você. Então, a autoridade da mãe. A mãe que gerou tem autoridade sobre o corpo da criança gerada. A criança está debaixo do poder da autoridade do pai por cabeça sobre a mulher. Porque casados, eles estão dois no só corpo, num só compromisso. Porque a mulher não gera filho sozinho. Ele não gera filho. E precisa dela ou precisa dele para gerar um filho. Então, o que Deus uniu não pode separar. Quando vem a separação, aí vem a destruição por desobediência, por tocar naquilo que era de Deus. Aí Deus começa a cobrar da gente o nosso pecado, nossos erros. E aí esta cobrança, ela gera maldição, e em maldição dá até a quarta geração. Neto, bisneto, tataraneto. Aí você vive em estado de angústia, de maldição, porque você não deu ouvido à voz do Senhor teu Deus, com que é a palavra do Senhor teu Deus. Aí vai vir a punição na tua vida, punição intelectual, punição da graça de Deus em tua vida hoje. E Deus determinou um mantra para a mãe falar para a criança. O que é o mantra? O mantra é repetições de palavra, fazer com que o cérebro da criança aceite, admita que ela foi gerada uma menina, uma criança. Então, o cérebro tem que apagar na mente da criança, através do poder de Deus, numa boca ungida, aonde vai ligar a tua alma com obrigação de santificar a tua casa, santificar a tua aliança, a tua vida. Aí vem as discórdias entre vocês, e nessa discórdia vem a separação. Na separação é determinado a viúva, que quem quer realmente assistir, senão as ruas todas paradas, tudo sem ninguém, todo mundo numa condição de maldição. Então, só que Deus pode mudar? Claro que Ele pode mudar. Quando você se arrepende, quando você crê no único e verdadeiro Deus libertador, quando você, na verdade, honra os profetas e confia nos profetas, aí as coisas vão se encaixando. Aí Deus te dá o direito e o poder de comer com Ele em tuas mesas. Porque Deus não faz exceção entre nós. Somos todos iguais perante o nosso Senhor. Então, para você viver na igualdade do teu espírito, na intenção do teu coração, de viver bem após a morte, só com os teus parentescos. Aí Deus vai permitir os teus parentescos chegarem até você, colherem você, conversar com você, te orientar, dar a condição de vida, de alimento para aquele que está preso, porque Deus permite que o inimigo use, muitas das vezes, Ele permite que nada aconteça. Deus não precisou de ninguém para abrir aqueles ferrolhos, aquelas cadeias, o qual pediu que não apartasse dali, para não achar que ia roubar o corpo, ia falar muito mal, e isso ia propagar. Bem, Deus permitiu todas as coisas e permitiu a condição que você está vivendo. Aí o Senhor vai entrar com a divina providência, aonde você será encaixado neste madeiro, e aí Deus vai parafusar e vai ser uma bênção à tua vida, porque Deus vai abençoar. Esta criança passa a ser liberta pelo poder da oração, do ungido do poder constituído por Deus, porque Deus nos fez curar, salvar, libertar e ganhar para Deus e viver no inferno. Isto é uma condição divina. Então, igreja, quero agradecer a todos vocês. A cada dia, um passando para o outro, isto é bom passar. É a palavra do Senhor. Não é a nossa intenção de ganhar prata, de ganhar ouro, de ganhar fama, de estar por cabeça, não por cauda, através da net. Não temos esse propósito. Nosso propósito é de levar a palavra do Senhor,
conhecimento de Deus, onde o Espírito Santo de Deus vai fazer por memória o quanto era útil e você não deu valor. O quanto Deus te deu, você não cuidou. Aí vai vir a cobrança na tua vida, no teu casamento. Vai vir a cobrança na tua vida através do teu sereno. E aí as coisas começam a se encaixar. Porque Deus é Deus de promessa, Deus de maravilha, Deus de misericórdia. Então a misericórdia de Deus vai estar sempre sobre a tua vida. Vamos ter culto normalmente na quinta-feira e assim sucessivamente. Por ordem, na verdade, do governador deste estado, está determinado que as igrejas, mesmo abertas, não aglomerar muito, manter certa distância, mas dependendo, na verdade, da casa de oração sendo pequena, os fiéis, que parece ser muito, vão querer tomar posse, vão abrir a tua geladeira, abrir teu fogão, pegar tuas coisas e começar a usar, e acha que tem direito, porque você é mãe, tem direito porque você é pai, e ela ou ele, o ladrão, o salteador, não terá direito nenhum, porque você não fez segundo o homem, você fez segundo o teu espírito. Aí o homem vai ver a diferença entre você que não serve a Deus e ele que serve. Aí ele mesmo, na verdade, começa a se punir. Começa a se punir, porque tudo é verdade. Ele plantou, está colhendo, com a espada que fere, por ele está ferido. Então Deus pega, vai lavar roupa suja. Deus quer tirar a sujeira do espírito, quer tirar a sujeira da carne, do homem, a manifestação do sobrenatural, das trevas, porque Deus não é Deus de trevas. E aí entra a maldição e entra a condição de destruição na tua vida. Hoje, pela infinita graça de Deus, a criança está bem melhor e ela está chegando o tempo da tua libertação, até que complete maioridade e possa viver segundo a tua vontade. Mas enquanto tiver o poder dos pais, não pode fazer nada, só com autorização. Ao ir cortar a cabeleira da tua filha, o Gabriel, a Gabi, os que são evangélicos, o inimigo quer evitar, colocando a fofoca, a contenda entre vocês, para chegar, na verdade, à destruição da vida de vocês. Então não dê ouvido ao homem. Analisa se o Espírito provém de mim, se há algo aí, na verdade, determinado para que acontecesse o que aconteceu. E assim, não confiando no homem, vamos viver novidade de vida. Neste livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15 em diante, fala de muitas maldições. Não andar, não agir, não falar, não pensar, não trabalhar, não é muito. Basta a gente, na verdade, querer, e querer é poder. Então, tudo posso nele que me fortalece, e eu vou entrar de cabeça, e tenho certeza que eu terei uma geladeira nova, porque está totalmente novinha. Só estava suja, mas totalmente novinha a tua vida. Amém, igreja? Quero agradecer os irmãos, as irmãs, quero agradecer aqueles que ouviram através de outros do que estamos fazendo, e estão nos assistindo, que Deus abençoe a tua vida, e eu sou grato por tudo, que a infinita misericórdia e compaixão do Senhor permaneça na vida de todos. Muito obrigado, e até a próxima filmagem. Deus abençoe a todos.